Olá, começamos agora na sua TV Assembleia o Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. A expectativa do impacto econômico previsto pelo governo do estado para o São João do Maranhão neste ano é de 180 milhões de reais. Uma demonstração da força da economia da cultura, que além de contribuir para a riqueza econômica do estado, também desempenha papel importante na promoção da diversidade cultural, inclusão social e estímulo à criatividade e inovação. E por falar em criatividade e inovação, qual o papel da chamada economia criativa dentro da maior festa popular do estado? Que exemplos de oportunidades e benefícios têm sido gerados por esse setor e quais os principais desafios para que a economia criativa possa contribuir cada vez mais com o desenvolvimento econômico em nosso estado? O Contraplano está começando. Para construir o programa de hoje, recebemos o consultor em economia criativa, André Lobão, o produtor cultural, Mário Jorge, e o diretor da companhia Encantar, Eduardo Neutzer. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria que a gente começasse esse debate, essa conversa, tentando trazer à tona para o telespectador que está nos assistindo o que é esse conceito de economia criativa e como é que ele se relaciona, como é que a gente pode observá-lo dentro da festa de São João. Começando com você, André. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Estar aqui na presença também do Mário e do Fábio. É um prazer. É do Mário e do Fábio. Isso, dois Fábios na bancada. Eduardo. Eu botei o nome errado aqui, Eduardo. Desculpa, Eduardo. Então, esse é o nosso grande gargalo, né? É o conceito de economia criativa no Brasil, porque o Brasil, há pelo menos 15 anos, começou a implementar, né, a institucionalizar a área de economia criativa, e isso muito ainda trazendo uma experiência da Europa, né, o que durante muito tempo nos deixou num lugar meio complexo, né, e crítico de alguma forma com relação à questão conceitual. Principalmente relacionado, levando em consideração a diversidade cultural que existe no Brasil, né, e suas especificidades, considerando também a extensão territorial que o Brasil tem. Mas o conceito de economia criativa está muito pautado principalmente na relação entre criatividade, tecnologia e inovação, né? Os processos de criatividade relacionados à pesquisa, relacionados a saberes, relacionados à memória, relacionado ao conhecimento, né, ao conhecimento intelectual. E como nós fazemos desse processo criativo, como podemos fazer com que ele avance, né, levando em consideração a tecnologia. Essa tecnologia, ela não necessariamente a gente fala apenas na perspectiva da tecnologia digital, mas a gente fala de uma tecnologia social, a gente fala de uma inovação comunitária, e esse debate ele é muito promissor no Brasil, né, considerando exatamente essa especificidade e a diversidade criativa que a gente tem no território nacional. Até porque criatividade e economia criativa não estão relacionadas necessariamente apenas à cultura, né? Hoje no Brasil a gente tem um ecossistema da economia criativa que foi organizado pela Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que ele pauta uma média de 13 setores criativos. A cultura é um dos seus principais eixos. Mas no Brasil, durante muito tempo, as políticas de economia criativa ficaram dentro do Ministério da Cultura. Então a gente naturalmente associou muito à cultura. Mas nós temos aproximadamente 13 setores criativos no Brasil. E quando a gente fala em exemplos dentro do São João, que exemplos a gente tem, por exemplo, dessa economia criativa? O São João ele é um ecossistema gigantesco, né, e muito potente. A gente termina olhando apenas para a festa, né, que é esse produto que termina culminando, né, nesse processo, mas em torno, né, do São João a gente vai ver gastronomia, a gente vai ver uma série de tecnologias, tecnologia social, inovação comunitária, né? Eu costumo fazer provocações do tipo, o que o Bumba Meu Boi resolve nas comunidades em que ele está inserido? Existe uma tecnologia ancestral ali por trás que resolve uma série de problemas sociais que não é nem o Estado, nem a iniciativa privada que está resolvendo. Né? Aí a gente tem música, a gente tem artesanato, a gente tem dança, a gente tem fabricação de instrumentos, a gente tem costura, gastronomia, que eu já falei, a gente tem educação patrimonial, né? Porque a cultura popular
especificamente falando do São João, ela se mantém através de uma manutenção desses saberes, né, que é intergeracional, né, então a gente precisa formar as crianças a partir disso, fora o que capilariza a partir desse imaginário que a cultura popular tem como inspiração para as outras áreas. E aí a gente vai ver o audiovisual, a gente vai ver a fotografia, a gente vai ver a moda, né? A gente vai ver uma série de outros setores criativos que podem usar desse imaginário para produzir também outros viés criativos nesse processo. Agora, Mário, o André falou da questão das comunidades, né? Talvez elas estejam ainda aquém desse processo de participação nessa economia criativa. Talvez seja algo que ainda não esteja sendo discutido tão claramente com as comunidades, com aqueles fazedores da cultura, seja de um grupo de Bumba Meu Boi, de um tambor de crioula. Você acha que essa discussão ainda está distante de quem faz cultura? Olha, são discussões muito pertinentes, né? E são várias situações que tem, né? Porque assim, você vê nos bairros, cada bairro de São Luís, você tem um grupo do Meu Boi, você tem um tambor de crioula, você tem uma brincadeira, na realidade, né? Então, o ideal, o correto é você ter nessas comunidades, nesses bairros, ter os próprios brincantes da própria brincadeira, mas isso também está se perdendo também, não está, às vezes o pessoal do próprio bairro não participa, entendeu? Vamos dizer assim, não se familiariza com o grupo, entendeu? Então, Por que isso acontece? Fábio, são várias situações. Eu acho que próprio, como o André colocou, são várias situações assim. Eu acho que o poder público ainda precisa chegar mais próximo dessas brincadeiras, desses grupos, né? Não só o período junino, não só o período do carnaval, não. É o ano todo. Você tem várias situações, você pode utilizar essas séries do Meu Boi com várias situações. Por exemplo, você pode fazer tipo um festival de música, uns ensaios itinerantes, não só no período de São João. Então são várias situações que você pode utilizar essas pessoas de lá da comunidade, entendeu? Você pode pegar uma pessoa lá que borda lá e bordar também, participar da comunidade. Você pode fazer um festival de toadas lá, pegar os novos cantadores. Então você tem que procurar usar mais essas pessoas da própria comunidade para que ele se sinta, vamos dizer, se sinta presente, se sinta útil naquela brincadeira e que o bairro mesmo tem essa vamos dizer assim, essa interação com o próprio grupo, entendeu? Eu acho que falta um pouco isso também, para que a coisa aconteça mais ainda. Eduardo, você que é diretor de uma companhia, você percebe que essa discussão ainda está aquém do próprio grupo ou da própria comunidade onde ela está inserida? Como que se constrói, por exemplo, o André citava a questão de um arranjo dentro de uma comunidade dessa que possa não ser necessariamente só naquele momento a discussão de uma economia criativa, mas possa ser o ano inteiro, em que você possa fomentar desde a cadeia gastronômica, da questão da moda, e que esse grupo ele possa ter uma vida o ano inteiro, seja não só dentro do São João, mas durante um calendário ampliado? O que eu penso é que esta ampliação ela precisa ser o tempo todo circular, ou seja, ela precisa estar o tempo todo sendo dinamizada durante o ano todo, porque não é só a questão de você mostrar o produto, mas a questão também de você querer fazer o planejamento. E esse planejamento ele tem que ser partido também do bote do próprio governo do estado e das prefeituras de cada região. E também na questão dos bairros, né, que foi colocado aqui, as próprias associações desses bairros poderiam também fazer com que esses projetos fossem colocados em voga. Porque, como foi dito aqui nesse momento, que não é só o produto, mas as tendências e também o que circula, o que faz com que aquilo aconteça, o desenvolvimento dessas coisas que aconteçam, precisa ser colocados também no papel. Porque você tem que desenvolver, quando você vai produzir um evento qualquer, você precisa de pessoas que façam bordado, você precisa de pessoas que
façam o desenho criativo, coreógrafo, teatro, pessoas que trabalham nessa conjuntura toda, que se forma um produto cultural. Só aí você já tem uma cadeia de pessoas que podem estar trabalhando, né? Exatamente, porque é exatamente isso, porque tudo isso converge para um produto final, certo? Então é importante que o pensamento ele seja o tempo todo dinâmico, que ele seja reprojetado constantemente até, porque você não pode parar, ele é dinâmico, a cultura é dinâmica o tempo todo, e não só a cultura como também as outras profissões que consistem na economia da evolução da economia criativa, da né? criativa, exatamente. André, e por que é tão difícil de implementar uma situação como essa, de pensar um arranjo como esse? Então, a economia criativa, em termos conceituais, ela está muito distante ainda, né, da compreensão das pessoas e como isso se dá no dia a dia e no cotidiano. Né? Eu tive há pouco tempo agora uma experiência pelo Dia Mundial da Criatividade e um tema que ressoou muito foi exatamente identidade, né? Identidade cultural, essa economia criativa pautada nessas múltiplas identidades culturais que a gente tem. Tem uma questão hoje que para mim é um grande complexo cultural que tem a ver com a economia do patrimônio histórico. Né? Eu costumo dizer que São Luís, especialmente, nós temos uma vocação que é uma vocação cultural, né? Que está pautada no nosso patrimônio. Né? O nosso patrimônio arquitetônico, né? Que é o patrimônio material, no nosso patrimônio imaterial. Isso traz uma peculiaridade, né? Principalmente por essa diversidade. E aí tem uma grande questão hoje que é um problema, né? Porque se a gente olhar pelo viés das indústrias criativas, por exemplo, para a perspectiva da cultura popular, a gente cai num risco muito grande de cometer muitos erros, né? Porque uma discussão que ela é muito presente há muito tempo no Brasil é a espetacularização da cultura popular, que é quando a gente olha para a cultura popular sob um viés apenas mercadológico e quer transformar tudo num produto, né? Porque essa é a dinâmica do capital, né? Então não tem como colocar um grupo de Bumba Meu Boi, não tem como colocar um grupo de tambor de crioula numa prateleira de supermercado, né? Porque por trás disso existe um bem intangível, né? Existe um capital social que ele é formado por saberes, por memórias, por pessoas, né? Existe uma economia do afeto, que são as relações de confiança que existem entre aquelas pessoas e o que se dá a partir de tudo aquilo, né? Então, se a gente não olha para esse ecossistema, não olha para a peculiaridade disso e pauta uma governança, né? Porque não adianta só o Estado chegar, não adianta só a iniciativa privada chegar, não adianta só a comunidade chegar, né? A economia criativa, um dos principais pilares dela é a governança. Você tem que realmente reunir todos os atores que estão envolvidos nesse processo para que todo mundo cumpra a sua parte, né? Qual é o grande problema que a gente tem hoje com relação à economia criativa no Brasil, no Nordeste, especificamente no Maranhão? A ausência de políticas públicas. Nós não temos políticas públicas pautadas na economia criativa, né? E aí a gente tem hoje uma política governamental, trazendo um pouco para a realidade do Nordeste e do Maranhão, que ela está pautada no espetáculo. E quando a gente investe apenas na ponta, a gente esquece da produção, essa produção ela vai minguando, né? E aí a gente vai perdendo os mestres, vai perdendo os saberes, né? Vai perdendo a tradição, a criança, o jovem vai perdendo o interesse e daqui a pouco a gente não tem mais nenhum produto, que é onde hoje a maior parte dos investimentos estão pautados. Então, não adianta você ter milhões investidos no produto final se você não investe no processo, na cadeia produtiva, que é que faz com que haja essa culminância. No começo, André, é isso? Exatamente, porque esse ecossistema ele é formado por pessoas, ele é formado por memórias, sim, ele é intangível. Esse resgate é importantíssimo até, porque você também tem que pensar na comunidade que está ali, bem pequenininha, que tem ali um produto que faz parte da sua contingência local. Então é importante também que haja essa recuperação, né? Que a gente vá lá na ponta, no outro lado da ponta, no começo da história. Isso. Tem uma questão que ela é muito peculiar na economia criativa, que é exatamente essa diferença entre indústria criativa e indústria cultural,
e essa perspectiva dessa economia do patrimônio histórico com toda a sua peculiaridade. Né? E se a gente realmente não olha para esses fazeres, né, para o que acomete essa comunidade no seu saber cultural, né, na sua memória, em toda essa contingência de processos que acontecem, e a gente olha apenas para esse produto, a gente vai estar repetindo, né, esse modelo mercadológico, esse modelo industrial de fabricação em série das coisas. E em cultura popular isso não acontece. E uma coisa importantíssima, em cultura popular, as brincadeiras, elas não nascem como negócio. Essa é uma questão muito importante, não é? Porque quando a gente fala só de mercado, a gente fala de indústria, a gente pauta o capital monetário. Existem outros capitais por trás de tudo isso. Existe uma economia da confiança, existe uma economia do afeto, existe um saber, existe um capital que é simbólico. A religiosidade, né? Também. A religiosidade, a fé. A maior parte dos grupos de Mulumba, eles não nascem para ser negócios, eles nascem para cumprir uma promessa, né? Para trazer uma herança que é deixada pelos pais. Então, a concepção é outra, é uma economia que é solidária, ela não está pautada apenas no capital monetário. Então, se a gente não olha para a peculiaridade que existe por trás de tudo isso, nós vamos continuar cometendo os mesmos erros que estamos cometendo há muitos anos com relação ao processo de desenvolvimento econômico dessa cadeia produtiva, que está nos levando a uma situação de escassez. A gente está chegando ao final do primeiro bloco, mas eu já queria deixar uma questão para você, Mário. É um pouco daquilo que a gente também conversou antes do programa no bastidor, que talvez o André tenha exemplificado com essa fala, né? Antigamente as brincadeiras elas se apresentavam muito em suas comunidades, né? E o pessoal da própria comunidade entrava, brincava junto e de alguma forma mantinha viva essa tradição. Hoje o que a gente vê muito são as brincadeiras se apresentando em arraiais, as pessoas como espectadoras, né? Termina aquela apresentação e você não tem essa interação que poderia manter viva. Talvez esse seja um dos problemas também até relacionado a essa questão dessa identidade cultural que o André falou, da importância dela até para depois a gente estar falando de economia criativa, né? Se a gente não manter essa identidade, talvez a gente não consiga nem continuar falando de economia criativa. Mas você responde quando a gente começar o próximo bloco. Vamos para o intervalo e na volta continuamos a nossa conversa. É um instante só. O Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia. No programa de hoje estamos conversando sobre economia criativa. E eu deixava uma pergunta no final do primeiro bloco para o Mário. O André falava sobre a questão da importância de manter a identidade cultural, né? Especialmente naquilo que são as origens, as raízes dos grupos, né? E citava um exemplo, que na verdade é um exemplo que também já veio num programa anterior que a gente discutiu esse tema de identidade cultural, que foi colocado como um dos grandes problemas na atualidade, né? Que é a questão de que antigamente as brincadeiras, seja o boi, o tambor, elas brincavam dentro das comunidades e ao final ou durante a própria brincadeira, muitas pessoas das comunidades que não faziam parte do grupo, elas entravam, brincavam e assim mantinha viva e o tempo todo a tradição continuando. Hoje o que acontece é que a gente percebe que essas brincadeiras se apresentam muito menos dentro das comunidades, mais nos arraiais e muito mais no sentido de espectadores, as pessoas que olham, né? Isso pode ser um problema até para... A gente está discutindo economia criativa, mas a base dela é você manter viva essa identidade cultural, não, Mário? Sim, eu acho assim, toda brincadeira geralmente começa num bairro, aqui em São Luís cada bairro tem uma, duas ou três brincadeiras, então assim, eu acho que você manter isso é legal. Claro que hoje em dia você tem os arraiais dos locais mais, tipo o Arraial do Ipe, que é um arraial do Ceprama, Maria Aragão, enfim. Mas manter essas brincadeiras, esses arraiais nos próprios bairros, onde a comunidade se envolva, eu acho isso assim fantástico, entendeu? E assim, eu acho que você pode muito bem, cada bairro você tem vários jovens que estão aí jogados, que estão assim, tipo, estão fazendo outra coisa que não é legal fazer, ou seja, você pode pegar, interagir com essa própria comunidade para que ela possa participar, para ela possa se sentir útil nessa brincadeira e ela ter um pouco de ela se sentir mais valorizada, entendeu? Contribuindo... Um sentimento de pertencimento. Isso, e contribuir com a cultura, porque eu acho que a cultura no geral, especialmente o São João,
ele é uma coisa muito forte. Nós temos, Fábio, um produto muito, muito rico. Nós ainda estamos, vamos dizer assim, com alguma dificuldade em aproveitar, vamos dizer assim, ainda caminhando para poder ter um resultado bem proveitoso, um resultado maravilhoso. Ainda tem essa dificuldade. Por quê? Porque a gente ainda não deu ideia que São João, nosso São João é riquíssimo, ele é rico. Nós temos um produto maravilhoso. Tanto é que você vê hoje o motorista aplicativo, todo feliz da vida, porque estão rodando, a cidade está cheia, entendeu? Mas ainda não temos essa coisa de você poder, vamos melhorar ainda mais, vamos fazer ainda mais. Tudo bem, é legal você chegar daqui, você divulgar o São João lá fora, é legal, isso é maravilhoso. Mas nós podemos ainda fazer ainda melhor, principalmente nos bairros, esses bairros, né, que você pode utilizar essas próprias população que lá vive, entendeu? E que lá se interliga com as brincadeiras, com os grupos, com o dono do grupo, e para ele se movimentar ainda mais o bairro, ele se sentir útil. Eu acho que nós podemos ainda melhorar ainda mais nesse ponto. Eduardo, você é fundador de uma brincadeira, né? de um grupo. Como é que nasce esse grupo e como é que ele se desenvolve, né? O André falava ainda há pouco que as brincadeiras elas não nascem enquanto um negócio, né? Enquanto um modelo de negócio. Ela tem uma origem que é explicada de outra forma, ou por uma promessa, ou por uma aglutinação, muitas vezes, na própria comunidade que quer criar algum movimento. Como é que nasceu o grupo, a companhia que você fundou e dirige, e como é que ela se desenvolve dentro dessa questão de economia criativa? Ela tem algum trabalho nesse sentido, de investimento? Gera oportunidades? Sim, gera sim oportunidades, principalmente no campo da costura, porque a gente precisa muito dessa mão de obra especializada. Mas eu também gostaria de colocar a seguinte questão, em relação à questão dos bairros, das comunidades e outras comunidades fora daqui da nossa ilha, né? Principalmente no próprio estado do Maranhão. É importante também percebermos que a cultura ou qualquer outro tipo de produção, seja ela qual for, é importante também que naquelas comunidades haja um desenvolvimento para que aquela comunidade possa também usufruir do bem que ela está conquistando, certo? Porque o que acontece muitas das vezes é muito explorada aquela comunidade, mas aquela própria população não é aproveitada, certo? Não é uma população que ganha. Então é necessário que ela também passe a ganhar, e é necessário que também a gente lance esse outro olhar, né, na questão da infraestrutura, do que aquela comunidade vai conseguir para se desenvolver. Porque muitas das vezes a gente percebe que essas comunidades que estão por aí, elas dependem de tem várias problemáticas, que é a questão de educação, a questão de transporte, a questão de água encanada, de esgoto, asfalto, saúde, segurança. Essas comunidades normalmente são exploradas, mas todo mundo esquece dessa base. E a comunidade começa a olhar aquilo ali, poxa, quer dizer que eu produzo e o lado ganha? Quer dizer que eu faço isso, mas a minha própria comunidade não ganha a respeito disso? É necessário também que a gente tenha essa visão, essa preocupação de desenvolver a comunidade nisto também. Porque tem que dar base, tem que dar sustentabilidade para aquele pessoal, para eles poderem também se sentirem bem, se sentirem agradados e agradáveis, certo? É importante que a gente veja isso também nesse contexto, porque o próprio turismo traz isso, né? O turismo de base. É preciso também pensar nesse produto, para com que a gente possa desenvolver não só a comunidade, como a outra ponta, que é a cultura também, que aquela comunidade produz. É indissociável, né? Você pensar o desenvolvimento da cultura, da brincadeira, do grupo, exatamente, com esse desenvolvimento daquilo que é o entorno, né, André? Sim, porque há muito tempo, em termos de cultura popular, e isso é um exemplo de Nordeste principalmente, o Estado ele perdeu o seu papel. O Estado, quando eu falo a instituição pública, né, o poder público.
ele deixou de ser fomentador e salvaguardador, porque o Estado, o papel dele é esse. Ele precisa ter mecanismos de fomento, ele precisa ter política de salvaguarda, né, para ser produtor, né, para ser realizador de evento. Né? Esse não é o papel do poder público. Né? Então, o que a gente vê hoje? Trazendo novamente essa questão da perda da comédia, né, dos autos do boi, né, que as brincadeiras elas deixaram de se apresentar dentro da comunidade. A sua própria identidade também. Deixaram de se apresentar dentro das suas comunidades para poder se apresentar a essa oferta do arraial. Né? E há algum tempo existe um elemento que é um elemento crítico, e talvez muitas pessoas ainda não tenham atentado para isso, que é o elemento palco. Né? Dentro da discussão da espetacularização da cultura, quando você coloca uma brincadeira como boi, como tambor de crioula, como uma dança do coco em cima de um palco, ela deixa de ser brincadeira, ela passa a ser um espetáculo e nós começamos a ser plateias de nós mesmos. E a gente começa a simplesmente ter uma experiência de um produto em forma de espetáculo e a gente deixa de brincar, a gente deixa de se relacionar. Isso, em termos de construção de fortalecimento de identidades, é algo muito sério, porque a gente vai se distanciando desse lugar que é o ritual, né? O ritual da cultura popular. Né? O boi há muito tempo já não faz o seu alto, já não faz as suas comédias. Né? Muitos hoje não cumprem a ritualística do próprio boi, né? Que a gente sabe que o boi ele tem uma ritualística para entrar, ele tem uma sequência para poder entrar, desde o momento em que ele guarnece até o momento em que ele se despede. Que é por isso, né, que também foi considerado patrimônio da humanidade, né? Exatamente, por toda a estrutura simbólica, ritualística que todo existe dentro daquele o sincretismo religioso está se perdendo. Exatamente. E aí, quando o Estado ele deixa de fomentar, e ele deixa de salvaguardar, e ele coloca todo o seu recurso na ponta para apenas investir num produto, né, como uma oferta turística ou como uma oferta como uma oferta de um produto de espetáculo, aí toda essa base ela começa a entrar num processo de escassez, né? Porque aí ela não tem segurança. Eu tenho vários relatos de mestres de cultura popular, a gente estava conversando ainda há pouco, né? Muitos grupos hoje de boi e tambor estão à mão de mulheres que estão na liderança, e elas hoje têm feito enfrentamentos com facções dentro dos seus territórios para manter as crianças longe do tráfico, porque as crianças elas estão sendo assediadas e estão sendo levadas para o tráfico. Então, se a criança não estiver dentro do barracão, a gente não tem um futuro para isso, né? Porque os velhos vão passar conhecimento para quem? Né? Os nossos mestres estão adoecendo, estão numa situação precária de saúde, de vida, né, sem qualidade de vida, e a gente está perdendo essa memória. A gente não tem política de salvaguarda dessa memória, a gente não tem política de salvaguarda desses mestres, dessas pessoas, desse imaginário, e a gente está apenas fazendo um investimento em evento. Vai chegar uma hora que nem um evento a gente vai conseguir fazer mais. André, pegando um pouco da tua fala aí, eu fiz recentemente agora, fiz do CEPRAMA 19 anos, né? E eu fiz, Fábio, uma pesquisa. Nessa pesquisa eu detectei 7 mestres do sotaque da ilha, ainda vivo do tempo de João Chiador, só tinha 7 mestres, né? Aí eu fiz um show com ele lá no CEPRAMA agora, um chamado Show Mestre da Ilha, com Pedro Fartura, Lelé, Sabiá, Mané Onça, Lelé, Sabiá, Mané Onça, Zé Alberto, somos 7 mestres. E um dos mestres lá disse para mim o seguinte, Fábio, ele disse: meu filho, nós somos desde o tempo de João Chiador, eu estava esquecido, jogado lá, e desde que você me ligou para fazer esse evento para você, a minha saúde melhorou bastante. Eu estava jogado. A filha dele me ligou, a filha do seu Pedro Fartura, que é amigo de João Chiador, que são 7 que não vivem, né? Para você ver, Fábio, como isso dá o psicológico dele, ele ficou bem melhor em termos da saúde, porque aqui ele se sentiu útil. Ele estava lá jogado, naquele tempo esse pessoal tudo cantava, esse André, era sem microfone na época, sem nada, era com um copo de mingau e tal. Então eu trouxe esses mestres para agora, para o CEPRAM, foi agora muito massa. A primeira noite foi assim, lotado, muito massa, e eles sentiram útil, sabe? E meu filho não estava jogado. Então, resgatar essa turma, esse pessoal que na realidade começou isso lá atrás, entendeu? Começou lá atrás, e que hoje nós estamos aí, mas graças a esse pessoal aí, que começou lá atrás. Então é interessante só colocar esse ponto bem aí. Agora, Mário, o André falava dessa questão, dessa relação do poder público, e aí a gente está falando de município, Estado, União, dessa muitas vezes dependência dos grupos
dos fazedores de cultura, sejam por editais, sejam por leis de incentivos fiscais. Você, como produtor cultural, qual o papel que você percebe, por exemplo, da iniciativa privada, em termos de apoio à cultura, não só à cultura do São João, mas a qualquer outro tipo de desenvolvimento cultural, que não sejam só eventos, aqui no estado do Maranhão? Olha, é muito pouco ainda. A iniciativa privada está muito pouco em relação a apoiar os projetos culturais, entendeu? Por exemplo, você ainda depende somente do Estado. A iniciativa privada, ela é muito pouco, ela participa dessa coisa. No meu projeto, especialmente Festão Seprama, que eu faço há 19 anos, graças a Deus, eu consegui já trazer algumas empresas, não posso nem pode citar algumas, trouxe para o projeto. Então, mas não é fácil, porque eles têm como se fosse, principalmente a coisa maranhense, a coisa local, né? Eles não têm como. Então, fosse um evento de fora, tipo uma banda famosa de fora, até que eles ainda tem uma pouco de, vamos dizer assim, vontade de participar, de ser parceiro. Mas quando é uma coisa culturalmente maranhense, infelizmente, ainda tem essa um pouco de resistência, entendeu? A gente consegue, claro, fazer aqui e acolá, mas é muito pouco a participação da iniciativa privada nos projetos culturais maranhenses. Você concorda, Eduardo? Olha, a questão da visibilidade também, isso é importante, né? Porque é muito fácil você trazer um cantor famoso e a visibilidade dessa empresa está mais em foco do que uma pequena empresa como alguns produções culturais locais. E, de fato, é complicado, sabe? A gente tenta correr atrás e a gente não consegue, né, Maria? Isso é tão difícil, né? Não é fácil, não é fácil. Não está fácil, sabe? Mas a gente precisa também provocar com que essas empresas comecem a também olhar para nós, sabe? Olha, o produto é muito bom, nós temos um produto de excelência, tão bom e até melhor do que os que vêm de lá de fora, né? Isso é complicado, porque é difícil a gente conseguir. Então, aí a gente sempre tem que recorrer para o Estado, a gente tem que recorrer para o município, para poder dar um suporte pelo menos, mas é sempre levado com todas as dificuldades para a gente poder fazer uma produção cultural aqui dentro de São Luís. Vou deixar uma pergunta agora para você, André, para o nosso último bloco. Você falou em governança, né? A gente está falando do papel do Estado, do papel da iniciativa privada, e você falou que as próprias comunidades precisam estar fazendo essa discussão, as organizações da sociedade civil. Quem é que puxa essa discussão? Ou como é que ela é puxada? Como é que ela vai acontecer, se não tem acontecido ultimamente, né? Mas você responde no próximo bloco. A gente vai para mais um intervalo e, na volta, o último bloco do programa Contraplano. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano, aqui pela sua TV Assembleia. Hoje discutindo o papel da economia criativa no desenvolvimento do Estado. Os nossos convidados, o consultor em economia criativa, André Lobão, o produtor cultural, Mário Jorge, e o diretor da Companhia Encantar, Eduardo Neutzer. A gente saiu do segundo bloco com uma pergunta, André, que eu deixava para você, sobre o papel do Estado, da iniciativa privada, da sociedade. Você falava em governança, né? Como é que se puxa esse debate para que todo mundo sente à mesa e consiga construir esse debate, então? Então, esse é o maior desafio, né? Porque a governança ela não está como desafio apenas para a economia criativa, mas para todos os setores, né? E hoje a gente não consegue mais caminhar sem governança, né? Sem dividir responsabilidades e dividir investimento. O poder público, ele é para ter essa aptidão, né, pela sua própria estrutura, né? Que quando a gente fala de governança pública, né? Quando a gente fala, por exemplo, em política pública de cultura, a gente não pode isolar essa política apenas dentro de uma Secretaria de Cultura, porque cultura dialoga diretamente com a educação, cultura dialoga diretamente com o turismo, né? Então, tem com o meio ambiente, então tem uma série de outros assuntos que a cultura dialoga. Então, pensar a política pública de cultura, já o ideal é que já se pense dentro de uma governança pública, onde os atores, né, enquanto parte da secretaria, dialogam. Quando você pensa numa governança público-privada envolvendo também a sociedade civil, é importante levar em consideração quem tem o maior poder de mobilização,
né? Geralmente a instituição pública ela tem um grande poder de mobilização, né? Porque ela normalmente ela dialoga com todos os outros setores da sociedade, né? Então o ideal é que uma Secretaria de Cultura, por exemplo, ela seja o agente mobilizador dessa governança, que ela traga e chame a iniciativa privada para que ela cumpra a sua responsabilidade, porque, por exemplo, eventos como São João e Carnaval, né, para nós, empresas como cervejarias, por exemplo, ganham muito dinheiro, né, com a comercialização de bebidas. Qual é a contrapartida de toda essa lucratividade? Quanto que existe de investimento nisso? A gente não está vendo esse tipo de investimento. Fora outros setores que ganham muito dinheiro com relação a isso. Mas o poder público ele tem essa aptidão para buscar essa governança. Só que precisa se abrir mão do protagonismos, né? O grande problema que a gente tem hoje, que tem muito a ver com essa sociedade do capital, né, é que as pessoas querem protagonismos isolados, né, querem ser o único realizador daquilo e concentra. O Estado hoje, enquanto poder público, ele não tem como suportar um orçamento para cobrir um São João no Carnaval. Ele tem que chamar os outros agentes, né, tanto da iniciativa privada como os agentes sociais, para que cada um cumpra o seu papel. Então a gente tem esse... Governança hoje é um gargalo, né, para a gestão, porque realmente a gente não consegue caminhar por conta desse modelo de trabalho, modelo econômico, que ele vai nos isolando, né, como se nós não dialogássemos. Hoje nós temos pautas como sustentabilidade, como inovação, né, como cidades inteligentes, cidades criativas, que são pautas macro, né? Não tem como você andar apenas por uma secretaria ou apenas por uma empresa para tratar como pautas como essa. Cultura também é uma pauta macro, né? Economia criativa é uma pauta macro. Então, se não caminha com a governança, aí está fadado ao fracasso logo mais ali adiante. Mário, será que tem alguma perspectiva, você consegue ver, de todo mundo sentar à mesa para pensar isso? Na realidade, Fábio, a gente tem que sentar todo o poder público, os próprios presidentes de grupos folclóricos, artistas. Eu acho que é uma junção de sentar para... Eu acho que todo mundo com a ideia diferente uma da outra, claro, né? Mas eu acho que no final chegar a um denominador comum para poder... Eu acho que tem jeito você sentar e com todos, né? Com artistas, com o poder público, com os grupos folclóricos, para tentar encontrar uma saída, uma forma. Porque eu acho que o principal, nós temos um produto que é bom, nós temos a cultura que é maravilhosa, então nós temos que sentar para ver isso, porque assim, como o André falou, não pode só o poder público fazer, só fomentar isso, não, a gente tem que encontrar uma forma de unir, de poder unir todos, para que todos participem dessa economia, desse trabalho de São João do Maranhão. E que seja para além de eventos, né, Eduardo? Isso. Que se pense a cultura... Exatamente, principalmente na capacitação. É importante também capacitar os protagonistas, porque hoje tudo você depende da tecnologia, dos novos projetos que estão surgindo por aí, né, da questão do chegar, como chegar, né? Então é preciso também capacitar. E eu volto sempre para a dinâmica da base, porque se você não investe nessa base, você não capacita estas pessoas que fazem aquela base, que fazem aquela, não só a parte da cultura, como também qualquer instância de produtividade da economia. Se você não capacitar, a comunidade não se desenvolve e a tendência é sempre ela desaparecer. Eu queria pegar esse gancho, André, porque um dos pontos da economia criativa, ela pressupõe a criatividade, né? Mas esse direito à criatividade é dado de fato para todos, porque o direito da criatividade ele não passa necessariamente por um processo educacional. O Eduardo falou em capacitação, mas também por dentro das escolas. Evidente que a criatividade ela não precisa necessariamente estar por dentro dos próprios mestres dos saberes, alguns deles que não frequentaram escola e que a gente sabe que tem uma criatividade imensa para fazer aquilo que desenvolveram. Mas são exceções muitas vezes, né? Esse direito à criatividade ele é dado para todos? Não, a criatividade ela é um grande complexo cultural, né? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto e eu começo fazendo uma reflexão sobre o que nós fizemos com a criatividade, né? Onde nós colocamos o nosso processo criativo. E aí tem um grande complexo cultural que é o mundo do trabalho, né? Como é que o mundo do trabalho contemporâneo ele se organiza,
né, atualmente. Nós temos um sistema que nos coloca numa jornada de competitividade. Né? O que hoje já está dentro da cultura popular também, existe hoje uma competição, estimulada inclusive, né, há muito tempo por algumas dinâmicas relacionadas à própria realização do São João. E essa dinâmica da competitividade, ela vem nos isolando e vem nos colocando num caminho solitário, né, com uma falsa sensação de prosperidade. Né? Eu gosto muito de uma autora africana que se chama Sobofun Somé, que ela traz uma obra chamada O Espírito da Intimidade, que tem a ver com o espírito da comunidade. Né? E ela fala sobre como o Ocidente perdeu esse espírito comunitário em função dessa competitividade. Nós estamos o tempo inteiro competindo e tirando tudo o que está no nosso caminho, inclusive as pessoas. Então a gente vem perdendo o espírito da solidariedade, a gente vem perdendo o espírito da comunidade. E isso, para o processo criativo, ele é fundamental. Porque é na comunidade que a gente oferta os nossos dons e é na comunidade que a gente recebe os dons do outro. Né? E existe um arquétipo na humanidade que é o arquétipo do amor e do poder. Né? E hoje a gente tem uma sociedade em que esse arquétipo foi cindido. Né? Se o amor e o poder eles não caminham juntos, um se sobressai ao outro, algo vai dar um desequilíbrio nesse processo. O que a gente tem é uma sociedade ela completamente pautada num poder que propõe hoje um desequilíbrio completo. E amor não é pelo ponto de vista romântico, mas amor sobre o ponto de vista das relações afetivas, das relações de confiança, das relações de solidariedade. Né? E o que o Eduardo fala com relação à capacitação e formação, nós temos um gargalo muito grande em São Luís, no Maranhão especificamente, porque talvez uma das soluções que a gente tenha hoje para fazer o enfrentamento sobre a dificuldade que os grupos culturais têm de avançar sobre outras perspectivas econômicas é a falta do produtor cultural enquanto mediador desse processo. Né? E nós não temos instituições que formem produtores culturais em São Luís. É muito mais organizadores de eventos do que necessariamente muito mais organizadores de eventos. O produtor cultural ele tem um papel fundamental de fazer a intermediação. Ele é o mediador entre quem produz e quem investe nessa produção. Né? Nós não temos, é inacreditável um estado como o Maranhão, com toda a potência de diversidade cultural que nós não temos uma instituição de ensino que forme produtores culturais. Exatamente. Há um tempo atrás eu dei consultoria para o governo do estado, acho que uns 5 anos, 7 anos atrás, e nós fizemos a primeira turma técnica de produção cultural. E à época a secretaria que me contratou, ela perguntou, tu acha que a gente consegue preencher 40 vagas nesse curso? Eu falei, esse é um grande gargalo da produção cultural, é a falta de formação. Quando abriram as inscrições, tinham simplesmente 300 pessoas inscritas. Né? Então, falta formação de produtores culturais, sim, com conhecimento técnico e com estratégias para que auxiliem esse ecossistema da cultura popular a adentrar espaços, porque quem produz a capoeira do boi, quem produz o bordado, ele quer ficar fazendo isso, ele não quer sair para captar recursos para isso. Ele quer lá exercer o direito dele de ser um criativo dentro daquilo que ele escolheu. Né? Então a gente precisa formar pessoas. E ele se sente bem com isso, né? Ele se sente bem porque é o propósito. Sim. Sim, está relacionado ao propósito. Mas é importante essa formação, Mário? Não, Você que é produtor cultural. Com certeza, com certeza. Eu acho que o André falou tudo, verdade. Tem que ter essa formação, até porque nós somos carentes em relação a isso. Né? Essa produção cultural, ela é muito rica, muito forte, ela é muito... são vários detalhes você produzir e você não tem essa formação que o André colocou aqui. Você aí não a tem, coisa né? vai na organicidade, exatamente, né? Vai com o que sabe. Entendeu? Você vai vamos dizer assim, no dia a dia, na marra, entendeu? Mas com essa formação realmente não tem. Ele falou tudo, verdade. Mas será que a própria profissionalização disso, do produtor cultural, isso também pode trazer uma perca da inocência, da questão básica? Isso é uma pergunta provocativa que eu faço. Sim, tem uma frase que eu até anotei aqui que eu gosto muito, que é de Mestre Patinho, né? Mestre de capoeira nosso, que ele falava o seguinte: o novo no velho sem molestar as raízes. Né? Eu gosto muito disso porque fala sobre essa dinâmica cultural. A gente não pode ter medo desse novo, mas a gente precisa manter essa espontaneidade, essa inocência, porque ela é peculiar. O problema é que quando quem quer se manter na inocência,
precisa sair dessa inocência para poder fazer aquilo que ela não tem aptidão, que não tem vontade para fazer. Eu sou artista também, eu passei 10 anos dentro de uma companhia de teatro. Né? Quando eu entrei como produtor cultural, depois terminei trabalhando como contador de histórias, como artista. E eu via que o gargalo lá, que os artistas queriam estar no processo de criação. Eles não queriam estar negociando com o patrocinador, captação, negociando com o cliente, oferecendo esse produto. Aí, uma vez conversando com o Marcelo Flecha, que é diretor de teatro, aqui a gente chegou a uma conclusão muito bacana. O que é um produto artístico, né? O que é uma obra de arte e o que é um produto artístico. O produtor cultural ele tem essa capacidade de pegar a obra de arte e transformar num produto para que esse produto ele possa ser ofertado, ele possa ser dinamizado, sem molestar as raízes. Né? Eu não posso pedir para um boi chegar e dançar só 5 minutos aqui no meu arraial. Não tem como. Um boi tem uma ritualística, ele não pode se apresentar 5 minutos no arraial. Ou então não chama um boi, porque não vai ser um boi que vai se apresentar 5 minutos no arraial. Chama outro tipo de manifestação. Tem uma polêmica em relação a isso, né, recentemente. Isso, exatamente. Então, a gente precisa compreender as formas que, às vezes, as pessoas querem de formatar as coisas e engessar determinadas dinâmicas. Não tem condições, não tem como. Né? Agora, o papel do produtor cultural, ele é fundamental para fazer essa... Eu gosto muito de usar o exemplo do Rio de Janeiro. Eu tenho muitos amigos produtores culturais no Rio de Janeiro que trabalham especificamente com a cultura popular. Mas o Rio de Janeiro tem faculdade de formação de produtores culturais. Existe um curso. O que não tem aqui. O que não tem aqui. A gente precisa formar produtores culturais imediatamente para auxiliar. Agora, produtores que atuar no cinema, no audiovisual, na fotografia. Agora, o produtor que vai trabalhar com a cultura popular, ele tem que ter uma sensibilidade para compreender esse lugar. E a própria burocracia também impede muitas coisas. Por exemplo, para você fazer um projeto para a prefeitura, é um corpo de projeto. Para você fazer um projeto para o Estado, é um corpo de projeto. Para a iniciativa privada, é outro. Para uma iniciativa privada internacional, também é outro. É complicado. Então, há uma certa dinâmica convergente, única. A gente fica maluco. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos poder fazer essa produção? Como é que nós vamos poder apresentar o nosso projeto? Sabe? Vender o nosso projeto. Verdade. Isso é complicado. E, Fábio, pegando a história do produtor cultural que o André colocou aqui, o produtor cultural, Fábio, ele costuma tirar leite de pedra. Ele costuma, tipo um médico, fazendo uma cirurgia, ele não pode errar. Ele tem que fazer tudo certinho para no final tudo certo, porque... Principalmente aqui no Maranhão, é uma junção de coisas, são várias coisas, é um negócio muito... André sabe, muito, tu tem que estar em 10 ao mesmo tempo, porque os detalhes são muito. E o produtor cultural não pode errar, a produção cultural ela tem que ser começo, meio e fim, e até o final para dar tudo certo, porque aqui em São Luís, produção cultural não é fácil. Eu prometo que até o final do ano a gente vai tentar voltar a fazer uma nova rodada de diálogo sobre economia criativa para além do São João, né? Porque eu acho que tem muitos aspectos aí que a gente pode estar discutindo sobre esse tema, né? E certamente o telespectador aqui que já teve uma primeira prévia daquilo que pode ser palpitante, né? Esse tema, porque é algo que está surgindo e vem com muita força do ponto de vista da importância, da relevância. Mas eu queria... é muito provocativo, essa é a verdade. Isso. Queria agradecer a todos vocês pela presença no programa de hoje, dizer que a gente chegou ao fim, né, do Contraplano, né, mais um programa que chega ao fim. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação, em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.